Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Das revelações de Jesus, a irmã Maria Cecília Baige. Penas e alegrias que Jesus sofreu pela privação do sentido do gosto. Jesus diz: o mesmo que experimentei quanto a este sentido, sentia-o em todos os outros sentidos, e todos juntos causavam grande pena ao meu espírito. No entanto, mais me atormentava a aflição causada pelos meus irmãos que ofendiam o meu Pai por todos os sentidos e não queriam prevalecer-se de todos os meus sofrimentos e obras em seu favor. Proporcionava-me, porém, alguma consolação ver que muitos prevalecer-se-iam dos meus sofrimentos e dos meus méritos, e que, em vista destes, e para imitar-me, mortificar-se-iam e avançariam na virtude e na perfeição. E eu, vendo a sua boa vontade e a correspondência à minha graça, incitava-me a amá-los mais e impetrar-lhe, rogar, pedir maior graça e fortaleza, a fim de que pudessem perseverar no bem e conquistar cada vez mais méritos para a vida eterna. Repouso noturno. Terminados todos estes atos de súplicas e oferecimento, como te disse anteriormente, a minha humanidade entregava-se a algum repouso, e embora pareça que, naquele estado, não houvesse capacidade de sono ou de outra coisa, sendo a criatura no seio materno incapaz de qualquer coisa, ficando ali como um corpo sem vida, ignorante e sem o uso da razão. Todavia, isso não me acontecia, porque habitava naquela estreiteza como uma criança privada de juízo e do uso da razão e de todos os sentidos quanto à aparência, mas de facto era verdadeiro homem, com todo o uso da razão, e Deus imortal. Por isso, era bem capaz de aflição e de alegria, tendo, pois, a minha humanidade algum repouso nas horas noturnas, e o meu espírito, unido ao Verbo, estava fruindo da atividade. Isto consistia em contemplar as perfeições divinas, a saber, a grandeza, o poder, a bondade, a misericórdia, o amor e a condescendência, a sabedoria, o império, o governo e todas as outras virtudes e perfeições divinas. Este deleite era assim. A humanidade era privada de todo deleite por estar destinada a padecer sempre e a ser privada de todas essas coisas que poderiam proporcionar-lhe alívio e consolação. Embora a minha humanidade fosse unida à divindade, não obstante, durante o tempo de repouso, ficava privada de todos os sentidos e dela se retirava o espírito,
e não participava destas consolações. A minha alma deleitava-se na contemplação das perfeições divinas e, como estava unida ao Verbo, deleitava-se duplamente, enquanto ainda era partícipe de tão excelsa grandeza. Louvava ao Pai Eterno, exaltando a sua infinita misericórdia e bondade por haver criado uma alma tão sublime e havê-la cumulado de tantas virtudes, méritos e perfeições e de tê-la unido tão perfeitamente ao Verbo Eterno, que nasce ab eterno desde sempre no seio, no seu seio paterno. E então a alma, unida ao Verbo, louvava, bendizia e dava graças ao Pai Eterno, que ela contemplava abertamente. O Verbo Eterno fruía, pois, de todas as perfeições divinas, das quais te falei acima, e fruía delas de modo mais sublime e perfeito, porque delas usufruía como coisa própria, sendo também Ele Deus eterno, imortal e impassível. Não obstante, porque estava unido à natureza humana e por esta parte era menor do que o Pai, fruía como costuma fazer um filho das riquezas, honras e grandezas do próprio Pai, e delas desfruta como herdeiro e senhor. No entanto, sendo filho, possui o domínio com certa submissão ao Pai. E se o Pai quer dispor ao seu modo, o Filho se entrega à sua vontade, embora ele também tenha seu jus, como filho. E quando o Filho queria dispor, pedia ao Pai, e este, benigno e amoroso, de boa vontade, condescendia aos pedidos do Filho. Ora, eu fruía, ou seja, desfrutava e dispunha exatamente assim dos bens do meu Pai. Louvava-o e glorificava-o, e estando o Verbo unido à alma, juntos desfrutavam como uma só coisa. De facto, estavam tão perfeitamente unidos que o Verbo era uma coisa com a alma. Neste deleite passavam-se horas, mas, ao recuperar a humanidade, os sentidos próprios, a alma ficava privada do deleite e da beatitude que conservava certamente em si, mas desfrutava com maior perfeição quanto a humanidade estava privada dos sentidos, em ordem ao repouso necessário para o seu sustento e desenvolvimento. Não deixava, no entanto, de oferecer ao meu Pai este sono ou repouso, e porque era inteiramente santificado, eu rogava que se dignasse, em virtude dele, santificar os repousos noturnos de todos os meus irmãos e não permitisse que, durante essas horas, fossem surpreendidos e molestados pelos inimigos infernais, os quais, nessas horas e ocasiões, costumam mais do que nunca desencadear
e desabafar o seu ódio contra Deus nas pessoas dos meus irmãos, incitando-os ao mal, embaraçando-lhes a mente, obscurecendo-lhes o intelecto, aliciando-lhes a vontade e induzindo-os com muita facilidade a consentir no pecado por eles instigado. Nisto, como em todas as coisas, o Pai me satisfazia prontamente dar a todos os meus irmãos uma assistência especial nessas horas, a fim de que o inimigo fosse abatido e não pudesse continuar em seus péssimos planos. De cada vez que eles hajam protestado, não quererem consentir nas sugestões e assaltos do inimigo infernal, e com vontade verdadeiramente deliberada, renunciem a tudo o que o demônio haja podido instigar de mal neles, tanto por sugestões quanto por factos. E, na verdade, obtém gloriosa vitória quem, se prevalecer da graça e da assistência divinas, e não contradizê-la, como fazem muitos que dão entrada ao inimigo pelo pecado. E, ao se entreterem a discorrer com ele, dão-lhe campo para poder assaltá-los, e encontram-se assim sem forças, por terem rejeitado a graça divina, sendo por isso vencidos e dominados. Jesus previne a sua serva. Não te admires, esposa caríssima, se, na tua mente, sentes alguma dúvida a respeito de quanto até agora te disse e ainda te direi. Porque, como se trata de coisas para ti inteiramente ignoradas, o inimigo do gênero humano se esforça por incitar em sua mente muitas dúvidas, a fim de que te enfastie a obra começada por minha ordem. Assim, procura entorpecer a paz e a serenidade de espírito de que desfrutas ao escrever, o que a mim, unicamente, por bondade e misericórdia, me compraz comunicar-te. Sê forte e consistente, portanto, rejeitando tudo o que contra esta obra te sugerir, e acredite firmemente no que eu te sugiro, porque eu sou a verdade infalível, não sei nem posso mentir.